Então, a DPOC, ela é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e tudo que é falado sobre DPOC é baseado no GOLD, né, no manual GOLD, que é o consenso, a iniciativa global para a doença pulmonar crônica, seria isso, né? Mas enfim, o DPOC é uma doença definida como uma doença pulmonar heterogênea, caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, como dispneia, tosse, expectoração ou exacerbação, causada por anormalidade da via aérea ou anormalidade de alvéolos, gerando uma obstrução persistente e progressiva ao fluxo aéreo. Eu acho essa definição muito difícil de organizar em termos da cronologia, da fisiopatologia da doença. Então, eu vou falar as mesmas coisas, mas reorganizando de um jeito que eu acho que é um pouco mais fácil. Então, a princípio, na doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem um fator de risco. O fator de risco que ele vai desencadear tudo isso. Então, vamos colocar ele aqui. A gente tem o fator de risco. Esses fatores de risco, como eu vou comentar depois, eles são fatores de risco que podem ser do indivíduo ou do ambiente. O principal é o tabagismo, mas existem vários outros. Esse fator de risco vai levar a uma lesão. E essa lesão é aonde? Pode ser uma lesão de via aérea ou uma lesão de alvéolo. Essa lesão, seja de pequena ou grande via aérea, ela pode ser chamada de bronquiolite ou bronquite. E quando essa lesão acomete alvéolo, gerando como se os alvéolos estourassem, a gente pensa em bolinhas estourando, isso a gente chama de enfisema. Essa lesão, que a gente não vai conseguir ver, porque é uma coisa que a gente veria na histologia, a gente não faz biópsia geralmente para diagnosticar DPOC, essa lesão vai levar a uma obstrução persistente ao fluxo aéreo, certo? E isso a gente consegue ver na espirometria, que ela vai mostrar um VF1, na verdade ela vai mostrar um VF1 sobre esse CVF pós-broncodilatador menor do que 0,7. E a gente geralmente não vai ter uma melhora muito grande com o broncodilatador, e o aspecto da espirometria ele vai ter um aspecto de espreguiçadeira, né? Como se fosse uma cadeira de praia. Bom, e essa alteração na espirometria, essa alteração de obstrução persistente ao fluxo aéreo vai levar a um quadro clínico, de dispneia. Pode ter tosse, pode ter uma expectoração, que pode ser uma expectoração mais... então essa tosse pode ser mais produtiva, e ela pode cursar com exacerbações. Então o paciente ele pode falar que ele teve várias pneumonias, ou entre aspas, princípios de pneumonia. O que é esse princípio de pneumonia? Na verdade é uma exacerbação da doença, que não chegou a gerar uma infecção de via aérea inferior propriamente dita, mas é uma exacerbação da DPOC. Então é isso que a gente encontra: dispneia, tosse, expectoração e exacerbações frequentes. E então, juntando o quadro clínico com a espirometria, com o fator de risco, é dado o diagnóstico de DPOC. Isso aqui é a mesma coisa que aquela definição que o Gold coloca, mas destrinchando dessa forma, de uma forma que é mais cronológica, eu acho que fica mais fácil de entender, tá? Agora falando sobre os fatores de risco. O Gold ele traz um conceito muito interessante sobre fatores de risco, que seria os getomics, alguma coisa nesse sentido, que é a união, o reconhecimento de que a DPOC ela depende de uma interação da genética com o ambiente ao longo de um tempo de vida. E aí o conjunto desses fatores ele chama de getomics, né? Então, os fatores do próprio indivíduo, elas vão envolver a genética dele. E aí o que é mais clássico é a deficiência de alfa-1 antitripsina. Então com essa deficiência você vai ter mais lesão por proteases, lesão dos septos alveolares, e aí ele vai fazer um padrão de enfisema.
A idade é um fator de risco, porque ela acumula todos esses fatores genéticos e ambientais interagindo. E também doenças pulmonares na infância. E isso eu falo tanto no sentido de infecções de repetição, e essas infecções de repetição levando a uma DPOC, elas são um aspecto importante, que é o que a gente chama de DPOC-I, na classificação etiológica, e também pode ser, por exemplo, de uma normalidade no desenvolvimento. Por exemplo, um paciente que teve uma doença da membrana hialina, depois cursou com uma displasia broncopulmonar, e isso a gente chama de DPOC-D, tá? Isso aqui não é fundamental, mas é só para que é interessante que o DPOC, o GOLD, ele faz uma tabela com etiótipos ou taxonomia etiológica da DPOC, e ele inclui essas separações que eu acho interessantes. Em relação ao ambiente, aí sim que a gente tem o mais importante, que é o tabaco. Então o tabagismo é fundamental, mas existem outras formas de você ver uma queima de biomassa, seja por meio de um fogão a lenha, pode ser por conta de uma exposição ocupacional, ou por uma exposição a poluição atmosférica. Geralmente, o paciente não vai ter só um fator de risco, ele vai ter uma combinação de fatores de risco, e nós podemos identificar um que seja mais prevalente. E aí, dentro disso, se faz aquela classificação etiológica do que o GOLD propõe, que ela não é fundamental para assim, saber o nome exato da classificação. É importante ter uma noção de que, se o paciente tem um fator de risco, para tratar a gente precisa afastar esse fator de risco. Mas aí, só para eu mencionar, existe DPOC-A, que é um DPOC com histórico de asma na infância. Antigamente isso era chamado de síndrome de sobreposição asma-DPOC. Existe o DPOC-C, que é associado ao cigarro, tabaco, cannabis. Existe o DPOC-D, que é associado ao desenvolvimento anormal dos pulmões. DPOC-G, que é associado à genética, principalmente pela deficiência de alfa-1 antitripsina, mas também pode ser causado por outras variantes que têm um efeito global menor, né? Porque a deficiência de alfa-1 antitripsina é a variação genética mais comum a causar DPOC. Mas outras variantes existem que estão associadas a um comprometimento pulmonar, mas elas não são tão prevalentes e elas também não são tão danosas quanto a deficiência de alfa-1 antitripsina. DPOC-I é associado a infecções. Pode ser infecções de repetição da infância, pode ser tuberculose, pode ser HIV. DPOC-I. DPOC-P é associado à biomassa, seja uma queima no fogão a lenha, uma queima ocupacional, uma poluição atmosférica. E por fim, DPOC-1U, que é por causa desconhecida. Como eu falei, não estou anotando porque não é algo que precisa ser memorizado. O que você precisa entender é, se tem um fator de risco, eu vou afastar o fator de risco. Basicamente isso. E o quadro clínico? Bom, como eu já mencionei, o quadro clínico ele é composto por dispneia. Essa dispneia, é importante caracterizar que ela é uma dispneia persistente, progressiva e que piora os esforços. Então veja que a DPOC, apesar de ser uma doença obstrutiva assim como a asma, ela tem um padrão diferente, porque a asma ela cursa com uma dispneia em surtos, uma dispneia que ela vai e volta, melhora, enquanto a DPOC tem uma dispneia persistente e progressiva. E aí, para avaliar essa dispneia, a gente pode fazer o MMRC, que é o MRC modificado, ou o CAT. Isso aqui vai fazer uma classificação clínica da DPOC, e só lembrar que o corte para a gente considerar algo mais grave seria um MRC de 2, ele vai de 0 a 4, ou um CAT de 10, ele vai de 0 a 40. Bom, dispneia, tosse crônica é um fator, ela pode ser seca ou produtiva, persistente ou intermitente. A tosse crônica, ela está presente. Sibilância recorrente também pode ocorrer. E como eu tinha mencionado anteriormente, as exacerbações e também pneumonias recorrentes
são características da doença. O exame físico, ele você pode encontrar nos sinais vitais uma redução da saturação, no geral o paciente ele pode estar mais sarcopênico, como ele vai ter um aprisionamento aéreo, na ausculta cardíaca pode ter hipofonese, na inspeção você pode ver um diâmetro anteroposterior aumentado, o paciente ele pode fazer uma expiração com lábios semicerrados para manter, para favorecer o fluxo aéreo. Em relação à ausculta, você pode ver uma redução bilateral de murmúrio vesicular, principalmente em ápice, pode ter sibilos e roncos, pode ter aumento de tempo expiratório. Como a gente faz o diagnóstico de DPOC? O diagnóstico, como eu comentei, ele é uma combinação de fator de risco com quadro clínico com uma espirometria alterada. E a espirometria você vai ver um VFUM sobre CVF, que é o índice de tifenô, menor do que 0,7 em relação ou menor do que o limite inferior da normalidade. E você espera que ele não tenha uma melhora significativa após broncodilatador. Bom, a classificação do DPOC é importante para a gente fazer o tratamento. Agora eu já vou começar a fazer uma lógica de como que a gente pensa em relação à sequência de tratamento do DPOC. Você viu um paciente com DPOC, você vai para você confirmar o diagnóstico, você vai perguntar sobre fatores de riscos, perguntar sobre o quadro clínico e perguntar cadê a sua espirometria. Paciente viu isso, fator de risco, quadro clínico, espirometria. Então, fator de risco é o quê? Lembrando aqui. Então, é o Genomics, associação genética, ambiental e ao longo do tempo. Então, genética, deficiência de alfa-1 antitripsina ao longo do tempo. Então, uma idade avançada ou uma história na infância, infecções de repetição, alguma doença pulmonar estrutural e ambiental. Tabagismo, queima de biomassa, como no caso de um fogão a lenha, no caso de uma exposição ocupacional ou uma poluição atmosférica. Ok, fechamos o fator de risco. Aí a gente pergunta sobre quadro clínico: dispneia, tosse, expectoração, sibilos, exacerbações frequentes, número de internações, a gente vai pensar nisso. E a espirometria, a gente dá uma analisada na espirometria com foco no VFUM sobre CVF. Ok, viu o diagnóstico. Agora a gente começa a classificar. Lembrar que o DPOC, a gente classifica ele em Gold 1, 2, 3, 4, então tem o número, e também o Gold A, B e E. Então, o Gold 1, 2, 3, 4 ele é uma classificação de espirometria. E o ABE é uma classificação de quadro clínico / exacerbação. Sendo que o E é o perfil exacerbador. Então, vamos recapitular como que classifica. Então, para classificação numérica, a classificação pela espirometria. Lembrar de 30, 50, 80. Um Gold 1, ele tem uma VFUM. E aqui a gente está falando só da VFUM, maior do que 80% em relação ao predito. O Gold 2 tem uma VFUM de 50 a 79% em relação ao predito. 3, uma VFUM que ela vai de 30 a 49% em relação ao predito, e uma VFUM que seria menor do que 30%, ela caracteriza o Gold 4. Ok, essa é a classificação da espirometria. Agora a classificação em relação ao quadro clínico, que essa é bastante importante para tratamento. Ela é a classificação ABE. E aqui a gente vai ver sintomas que eles vão ser vistos pelo CAT ou MMRC e exacerbação. Então, tem aquela tabelinha que ela é dessa forma. Esse aqui é o E, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Então, aqui a gente vê o CAT e o MMRC. E aí, se você tem um CAT maior ou igual a 10 ou um MMRC maior ou igual a 2, você joga o paciente aqui pro B, certo?
E aqui você tem em relação à exacerbação. Se você teve 2 exacerbações ou uma hospitalização por exacerbação, aí você joga o paciente para o E, certo? Então, resumindo, o A, ele não exacerba e tem pouco sintoma. O B tem bastante sintoma, mas não exacerba. O E, tendo bastante sintoma ou não, a gente se preocupa com ele porque ele exacerba, tá? Então, classificamos. Então, a sequência para tratamento é diagnóstico, classificação, e aí a próxima sequência seria o tratamento não farmacológico, farmacológico, avaliar a necessidade de oxigenoterapia domiciliar permanente e depois a gente avalia outros tratamentos, que aí já entra em especificidades, em coisas que na prática você não precisa saber com tanta frequência, porque são casos mais graves. Bom, tratamento não farmacológico. Eu gosto de pensar que o tratamento não farmacológico de DPOC, a gente tem que mandar o paciente fazer tricô. Tricô, o que é o tricô? Cessar tabagismo. E aí, aqui entra também outros fatores de risco, claro que então por isso que a gente precisa identificar o fator de risco para poder cessar, tá? Mas o principal é o tabagismo, reabilitação, e aí isso inclui uma fisioterapia respiratória, imunização, para a gente conseguir prevenir a exacerbação, e aí aqui vai entrar vacina para pneumo, influenza e covid. Controle de comorbidades. Então, com frequência esse paciente tem várias comorbidades, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, ele pode ter um risco cardiovascular aumentado, então ele pode ter antecedente de aumento de eventos cardiovasculares como AVC, AM, obstrução arterial aguda, todo esse tipo de coisa. Então a gente tem que avaliar isso e de outros diagnósticos. Então, o paciente que está com dispneia, será que ele não tem uma IC sobreposta? Será que esse paciente que chega no pronto-socorro não tem um TEP? Então, você tem que avaliar outros diagnósticos que possam estar levando essa dispneia, em vez de focar só no DPOC. Ok, fizemos o tricô, o tratamento não farmacológico, agora vamos para o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico ele vai depender muito daquela classificação A, B, E, para a gente iniciar. Então, no A, a gente vai iniciar com monoterapia. Essa monoterapia, ela vai ser LABA ou LAMA. Então, ou um beta-agonista ou um agonista muscarínico, ambos de longa duração. Nessa aqui, existe a opção de deixar SABA ou SAMA também, que seriam os short action, os de curta duração. B. O B já indica uma dupla terapia. E aí, então, vai ser LABA mais LAMA. E o E, perdão, hoje não tem mais C, agora é E, ele indica uma tripla terapia, se critério. E aí qual que é o critério? A tripla terapia, lembra que é o LABA, o LAMA, mais o corticosteroide inalatório. E o critério para esse corticosteroide inalatório seria eosinófilos maior ou igual a 300. Tá? E aí, se esse paciente não estiver respondendo, esse corte ele cai para 100. Tá? Bom, e aí, se o paciente ele não estiver melhorando, a gente vai progredindo. Uma coisa que é importante, uma diferença entre a asma e a DPOC, é que na asma a gente tenta sempre descalonar, voltar steps, reduzir medicação. O DPOC é o contrário, porque veja que a asma é uma doença que cursa com crises, mas ela não é uma doença progressiva, idealmente. Enquanto o DPOC é uma doença progressiva, então você não vai voltar de tripla para dupla, de dupla para mono, você não descalona igual a gente faz na asma. Por quê? Porque é uma doença progressiva. A única situação em que você vai descalonar uma medicação é se tiver um efeito adverso, se tiver algum motivo, o paciente entrou com corticoide, está fazendo uma pneumonia muito grave e tal, mas são situações de exceção. Idealmente você vai progredir de mono para dupla, dupla para tripla, se o paciente estiver piorando, você não vai voltar, tá? Então esse é o tratamento farmacológico. Aí em relação à oxigenoterapia domiciliar prolongada. A indicação da oxigenoterapia domiciliar prolongada, ela cursa
ele envolve uma PaO2 menor ou igual a 55 ou uma saturação de oxigênio em repouso menor ou igual a 88. Por quê? Porque o nosso alvo é manter o paciente de 88 a 92. Agora, se o paciente tiver alguma coisa a mais, como uma hipertensão pulmonar, uma insuficiência cardíaca ou um hematócrito maior ou igual a 55%, aí a gente entra num critério que é PaO2 de 56 a 59 ou uma saturação menor ou igual a 89. Então a gente aumenta um pouquinho o corte, porque é um paciente mais frágil. E aí a gente tem que avaliar essa oxigenoterapia por meio da saturação, que ela tem que se manter entre 88 e 92, não pode aumentar muito mais do que isso, porque o paciente com DPOC, ele está acostumado a um acúmulo de CO2 e ele não responde ao acúmulo de CO2 para fazer a ventilação, então ele só responde a uma hipóxia. Então você precisa manter ele nesse limiar para ele poder manter a ventilação, tá? E a gente avalia também a gasometria, porque você precisa ver se o paciente está retendo CO2 e fazendo acidose respiratória, tá? E aí outras medidas por fim. Essas outras medidas, elas envolvem, por exemplo, se o paciente ele tem uma deficiência de alfa-1-antitrypsina, aí você repõe a alfa-1-antitrypsina. Se o paciente tem alguma indicação cirúrgica, então para fazer uma bulectomia, uma cirurgia redutora de volume, ou então até um transplante pulmonar, uma válvula endobronquica, essas são situações mais de exceção, mas são outras medidas que a gente pensa nessa progressão de tratamentos, tá? E aí só uma coisa que eu não mencionei na parte farmacológica, que são coisas mais de fim da terapia. Se o paciente não resolveu com a terapia tripla, a gente pensa em ir para o roflumilast, que ele vai reduzir a inflamação também, e pensa em colocar azitromicina, principalmente se o paciente for tabagista ou ex-tabagista, é interessante. E aí vai ser 250 mg a 500 mg 3 vezes por semana, tá? Então, a discussão do DPOC, do manejo mais crônico e do diagnóstico, é isso.